Então é isso, pessoal. Bem-vindo a mais um Sou Caeté Podcast. Hoje eu recebo aqui meu querido João. Claudinei, obrigado, querido. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite. Satisfação aqui, tenho aqui mais um convidado, mais que especial, né, cara? Agradeço as palavras. Muito obrigado, cara. Pra quem não o conhece, um resumo quem é você. Vamos lá, pra quem não te conhece. Esse negócio de falar da gente mesmo é difícil, você sabe, né? Uhum. É difícil, mas a gente tem que fazer o exercício de aprender, porque sempre perguntam. Mas o meu nome é João Eduardo, né? Graças a Deus, com 27 anos de Caeté. Sou nascido aqui na cidade, na Santa Casa de Caeté. A minha história com Caeté é uma história que começa desde antes do meu nascimento, ali em meados dos anos 1960, quando os meus avós, pais da minha mãe, saíram de uma cidade do interior de Minas, chamada Carmo do Paranaíba, e vieram aqui para Caeté para trabalhar no então Asilo São Luís, hoje Recanto Monsenhor Domingos, das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. Eles vieram para cá e ficaram aqui por quase 30 anos, tiveram outros filhos aqui. Minha mãe nasceu lá e veio para cá junto com eles, finalzinho dos anos 60. E quando eles voltaram, a minha mãe resolveu ficar, né? E ela já tinha um relacionamento com o meu pai, que é de Belo Horizonte, e por aqui nós ficamos, né? Então, quantos irmãos? Eu tenho um irmão, né? Chama-se Gabriel, tem 19 anos. E nós adotamos Caeté, né? Tanto que eu sou o único nascido em Caeté. O meu pai é de Belo Horizonte, a minha mãe é de Carmo do Paranaíba, o meu irmão é de Patos de Minas. Tivemos uma pequena passagem por lá no ano 2003, mas voltei para Caeté rapidamente. E eu sou o único nascido em Caeté da família, né? Eu e os irmãos da minha mãe, né? E eu sempre adotei Caeté como uma extensão da minha vida, né? Hoje não moro mais aqui. Você sempre estudou aqui em Caeté? Sempre estudei em Caeté. Estudei no Padre Joaquim, no José Herculano, lá no Deschamps. Estudei depois no Sebastião Ribeiro de Brito, em Pedra Branca. O José Herculano, eu também estudei no José Herculano. José Herculano. Minha mãe é professora lá, tem mais de 30 anos, né? Aí o pessoal ficou curioso, quem que é sua mãe? Minha mãe chama Geralda. Eles conhecem como Geraldinha, né? Então sempre teve uma história muito grande com o bairro Deschamps, que é um bairro onde eu comecei também a minha vocação religiosa. Não, mas você morou em qual bairro? Eu sempre morei em Pedra Branca. Sempre em Pedra Branca? Sempre em Pedra Branca, na Rua Antônio dos Santos. O mesmo endereço a vida inteira, né? Então, eu sempre procurei devolver a Caeté o que Caeté me deu, sabe? Caeté me dá muita coisa, e às vezes não parece, mas Caeté me dá muita coisa, e eu procuro retribuir hoje com o meu trabalho tudo que Caeté faz por mim. A sua infância influenciou na sua escolha de profissão? Eu acho que em alguns aspectos, sim. Eu sempre... A sua formação, qual que é, acadêmica? Eu sou jornalista especializado em gestão de crises institucionais pela FUMEC, hoje cursando pós-graduação, MBA também em marketing lá na PUC Minas, né? E sempre atuando aí na parte da comunicação institucional. Já trabalhei em outras empresas, hoje atuando especificamente na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. E aqui, revendo essa parte sua da infância aí, você vê algo que você tenha feito lá que você fala assim, pô, mas já tinha uma pegada jornalística lá naquela época. Você tem isso? Eu acho que quando falo de trabalhar na comunicação em si, eu acho que na infância ainda não, mas eu sempre tive comigo, desde o início, que o meu ofício deveria estar ligado diretamente ao cuidado com as pessoas. A gente falou da sua infância, agora fala um pouquinho da sua adolescência. Você estudou no estadual também? Sempre estudei no estadual, José Brandão, né, com um grande amigo Toninho, que fez lá um trabalho maravilhoso os anos que esteve lá. Lembrando também pessoas muito importantes no meu caminho, que me ajudaram a discernir aqui o que eu deveria ser hoje, né? E agradeço muito por ter sempre sido aluno de escola pública. Eu sempre, graças a Deus, sempre tive condições de poder ter estudado em qualquer escola particular. Sempre estudei em escola pública. Foi uma opção que a minha mãe fez, que eu confirmei, que pelo fato dela ser professora de escola pública, eu sempre julguei junto com a minha mãe que a laranja não poderia cair longe da laranjeira. Então, se ela é professora de escola pública, eu também deveria ser aluno de escola pública. Ela é interessante a sua abordagem, porque hoje você trabalha na maior rádio de Minas Gerais, do país hoje. Do país, né? A Rádio Itatiaia. João trabalha na Rádio Itatiaia. Tem quanto tempo, João? Eu tenho 7 anos de Itatiaia. 7 anos já? Passa rápido pra caramba. Passa muito rápido. Comecei como estagiário e me tornei funcionário. Pra caramba. Quantos anos você entrou lá? Eu entrei na Itatiaia, eu tinha 21 anos, só pra você ir rapidão. E você falar que você escola pública, porque escola pública existe uma lenda que quem estuda escola pública não vai render muita coisa, né? Porque
A gente espera eternamente que a qualidade do ensino melhore, que a gente tenha uma oportunidade na universidade. A gente está em Minas Gerais, na UFMG, no caso, o sonho de todo do aluno. Por ser de graça também, né? Porque existem universidades particulares que são muito boas também. Mas todo mundo tem esse fetiche, todo o pessoal que estuda escola pública tem esse fetiche pela UFMG, porque é de graça, é uma escola conceituada. Sim. Né? O ideal hoje, é o que eu digo nas palestras que eu faço, assim, também, quando me pedem, é que na vida a gente precisa ter algo que se chama propósito, né? E o propósito você constrói ele de acordo com o seu projeto de vida, para aquilo que você quer trilhar e conquistar. Eu nunca tive o propósito de estudar em uma faculdade pública. Eu sempre quis estudar numa faculdade particular, pelo fato de já estudar. Eu sou aluno da FUMEC, né? Tenho um orgulho danado da FUMEC, gosto demais de lá, né? E inclusive cheguei a trabalhar, assim, prestar serviço para a FUMEC enquanto aluno. Você entrou via Enem? Não. Fiz o Enem, mas acabei sendo aluno particular no final das contas, né? Foi uma opção que eu fiz também. Mas eu sempre busquei na minha vida trabalhar com propósitos. Eu fiz o propósito, em um determinado momento da minha vida, de ser aluno da comunicação. Porque eu descobri, voltando ao que você perguntou antes, eu descobri que desde o início eu queria trabalhar com pessoas. E que eu, modéstia à parte, tinha uma facilidade para falar. Sempre tive uma facilidade para me comunicar com as pessoas. Isso desde bem novo. Eu já ia entrar nesse assunto. Que você, em Caeté, é conhecido também por estar sempre à frente de alguns eventos, né? Foi algo que aconteceu assim naturalmente, sabe? Começou na escola e eu descobri que eu tinha uma desenvoltura muito boa com o microfone. Eu e o microfone somos inseparáveis, né? Eles são meus amigos. Tanto que o meu Deitatiaia tá ali na mochila, né? Então eu não saio sem ele de casa, ele é uma extensão de mim. Não é... Pode parecer até um clichê, mas não é. É porque o jornalista, de fato, ele não vive sem o microfone. E o jornalista que, de fato, é jornalista, ele percebe ao redor dele, tudo para ele é notícia. Né? No caso, você é repórter, né? Sou repórter. Porque também existe essa confusão, é o seguinte, jornalistas praticamente todos são, né? Está envolvido no meio de comunicação, mas o repórter está frente às câmeras, todo jornalista, por mais que ele não trabalhe com o chamado factual, né? O factual é o que define o fato do dia, né? É o que você vê no jornal de manhã, é o que você ouve no rádio, né? Aquilo é o factual, o que está acontecendo na hora. Por mais que ele não trabalhe com o factual, todo jornalista é um repórter. E para ele poder, pelo menos assim, pelo que eu aprendi e aprendo no que eu estudo até hoje, estudando, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que o bom jornalista, seja ele assessor de imprensa, seja ele relações públicas, seja ele profissional do marketing, ou um bom editor, ou um bom apurador, ele tem que ser um bom repórter. Sabe o que eu abordei isso também, João? Porque é o seguinte, tem jornalista que se você ligar uma câmera na frente no rosto dele, vai bater em você. Não gosta, tem jornalista que não gosta. Mas isso que eu falei, no caso, eu especifiquei mais repórter, porque o repórter tem essa característica de sempre estar querendo falar para a câmera. A diferença... Entendeu? Porque o jornalista, não, o jornalista é quem fica, só quer simplesmente estar na redação, quer ficar ali atrás das câmeras. A diferença é porque é o seguinte, o repórter, seja de rádio, de TV... Você assusta a nova geração. A diferença do repórter para os demais cargos que a gente tem numa redação é simplesmente porque o repórter ele é o responsável pela construção da notícia. Né? A notícia que você vê na sua televisão, que você ouve no rádio, que você acompanha na internet, aquilo que você está lendo, está ouvindo ou está assistindo, aquilo lá teve 4, 5, 6 profissionais que passaram para aquilo chegar até você. Né? E o repórter, ele é o que está no meio. É o que vai trazer a informação, é o que vai trazer a informação apurada, precisa, é o que vai estar no local, na maioria das vezes, acompanhando. Né? Por exemplo, essa semana, aliás, quando a gente vai acompanhar chuvas, né? Quando nós vamos acompanhar chuvas, a gente vai ao lugar, a gente recebe às vezes uma informação e fala, olha, tal lugar está inundado, tal casa caiu, desabou, tal pessoa morreu, ou 2 pessoas morreram. Essas são informações preliminares que a gente recebe, mas a gente só vai saber, na verdade, o grau, o que aconteceu de fato, quantas pessoas morreram ou foram vítimas, se o rio transbordou mesmo. A gente só vai saber indo. Então essa é a função do repórter, é estar em loco, no local e acompanhando. E o repórter, ele tem que ter a câmera, o microfone, a prancheta, o celular, como aliados. Eles não são inimigos, eles são aliados, eles têm que estar ao lado para ajudar na construção da notícia. A gente deu um certo salto aí, mas eu queria perguntar o seguinte, ainda na sua adolescência, qual foi o seu primeiro contato com o grande público
né? E você pegar o microfone e falar para várias pessoas que é uma responsa Olha, e deve dar um gelozinho, né? então, Dá um friozinho, eu acho né? que para explicar qual que foi o meu primeiro contato com o público, eu tenho que entrar na minha trajetória de religiosa. Aham. Porque tudo começou nos altares das igrejas, Sim. né? Uhum. Eu sempre comecei, eu comecei na Renovação Carismática, que é um movimento da Igreja Católica. Comecei como pregador, então fui pregador, sou pregador da Renovação Carismática até hoje, tenho 20 anos de renovação, comecei aos 8 anos de idade, né? E na igreja eu aprendi que eu tinha o domínio da fala, eu poderia falar, né? E que eu poderia usar isso em primeiro dom como serviço para as pessoas, né? Servindo às pessoas, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar, principalmente na comunidade de Santo Antônio, no bairro de Champs, que é a comunidade minha comunidade de origem. E, então, eu sempre trabalhei nessa comunidade, né? Ajudo até hoje, no que é possível lá. E, a partir daí, eu fui descobrindo que eu tinha facilidade com o microfone. Aí começaram a aparecer oportunidades, por exemplo, eu estudava no Sebastião Ribeiro de Brito. Aí, havia, uma vez, uma festa da escola e as pessoas falavam, olha, você fala tão bem, por que você não apresenta essa festa pra gente? Aí eu comecei a fazer. Aí fazia. Aí eu comecei também, quando fui para o estadual, comecei a fazer eventos do estadual, que é a maior escola da cidade. Então eram eventos gigantescos, e isso já caminhando na igreja também. Então as oportunidades elas foram acontecendo. E eu nunca me furtei. Mesmo porque é algo que nem poucas pessoas que têm essa habilidade, né? De falar com o público, principalmente em evento religioso. E eu tenho uma característica, Claudinei, que eu era meio que um camaleão. Sim. Por quê? Eu fazia tudo. Tudo. Se as pessoas me falassem assim, olha, eu quero que você faça uma mensagem ao vivo de 15 anos, eu ia e fazia. Ô, João, nós queremos que você faça uma celebração da palavra, porque o padre não vem, sou o ministro da palavra, e a igreja celebrava. Inclusive hoje vou fazer uma celebração. João, nós precisamos que você apresente uma festa junina. Eu ia, apresentava. João, nós precisamos que você apresente um evento no poliesportivo para 3, 4 mil pessoas. Você fazia. João, nós precisamos que você faça o bingo, o antigo bingo da padroeira. Cantei o bingo da padroeira 7 anos seguidos, para 10 mil pessoas. Fiz. Entendeu? Sempre multidões. Deixa eu te perguntar, a sua voz, você chegou a fazer algum trabalho de fono? Porque sua voz ela é contínua, né? Você não oscila muito. Isso é muito bom para falar. Então você não oscila. Isso é uma propriedade isso é uma propriedade de quem trabalha do rádio. Não, mas para eventos, isso é essencial. Há jornalistas, eu não estou falando que isso é a melhor, no sentido desqualificando quem não faz isso. Não, compreendo. Há jornalistas maravilhosos que o cara fala, vai oscilando a voz vai, sobe, desce, mas você consegue manter um tom onde você consegue comunicar muito bem e segurar o público. Isso é mais difícil também. Pode ser que isso tenha também sido um diferencial seu para você estar onde você está, ser chamado para certos eventos, né? Hoje eu apresento eventos para o governo do estado, apresento eventos também para a Assembleia Legislativa de Minas, já passei, apresento eventos para várias empresas. Mas não respondeu se você fez algum trabalho de voz. Então, e aí eu vou chegar respondendo isso aí. Eu apresento eventos para diferentes setores, para empresas, tanto corporativos, fora o meu trabalho na Itatiaia como jornalista. E eu percebi que era necessário que eu fizesse um trabalho. Então eu faço um trabalho com fonoaudiólogos, mas esse meu tom de voz, esse meu jeito de falar foi uma coisa que eu aprendi com o povo de Caeté. É mesmo? O povo de Caeté tem um jeito, principalmente as pessoas mais antigas, elas têm um jeito que elas demonstram se elas gostam ou não do jeito que a mensagem está sendo passada. E eu aprendi isso no decorrer da minha vida, cuidando principalmente do povo de Caeté. Caeté é uma escola. Caeté me ensinou tudo que eu sei de comunicação. Né? Conversando às vezes com uma doninha aqui na Praça de Caeté, onde nós estamos agora, ou lá na Praça de José Brandão, ou nas minhas andanças pelos bairros, pelos distritos, eu aprendi a conversar com o povo de Caeté, a comunicar com o povo de Caeté de um jeito que as pessoas gostam. E eu acho que isso foi um diferencial da minha carreira, seja aqui, seja Minas afora, onde eu rodo hoje. Porque dá para perceber que as suas pausas, tudo, então você fez um trabalho, né? Porque do nada, como assim, acorda, começa a falar assim, perfeitamente nesse sentido para público, né? Sim. Uma coisa é você falar para a câmera, pausa, vai falar no grupinho. Uma coisa é você falar para várias pessoas, segurar as pessoas, né? Porque é muito difícil. Eu já apresentei aqui, na época do governo Zezé Oliveira, eu fui o locutor oficial do município, então eu apresentava todos os eventos oficiais. Você chegou a passar pela rádio aqui? Não, pela Lazafá eu tive pequenas passagens, mas nunca tive efetivamente um programa ou uma função, mas João, sempre passei. Sabe um ofício interessante para você também, ou o pessoal que estiver assistindo aí do meio,
Dublador, cara. Já me falaram. É mesmo? Sério, cara. Dublador seria interessante pra você. Eu já arrisquei alguma coisinha em Belo Horizonte. É mesmo? Já arrisquei. Mas um dia se algum Vou estudar. Interessante, cara. Eu acho que daria uns personagens interessantes pra legal. você, cara. Aqui, tá você é o seguinte, você vem de uma escola religiosa. Como foi entrar na Rádio Itatiaia e cobrir assuntos policiais, cara? Interessante essa pergunta, né? Tava no plantão, assim, por exemplo, esses últimos plantões desse ano de 2022 que passou, né? Uhum. Por exemplo, no mesmo dia eu acompanhei polícia, casos de polícia, e acompanhei também a morte do Papa Bento XVI, que eu acompanhei. Né? Fui responsável por toda a cobertura da morte do Papa. Também acompanhei casos grandes de polícia, como a chacina lá em Varginha. A gente pode dizer assim, chacina, mas foi aquele caso lá em Varginha, em que a polícia matou dezenas de ladrões que estavam se preparando para assaltar um banco, né? Os casos do cangaço. Então, a polícia no meio do ano passado, né? Foi no meio do ano passado. No ano de 2021, melhor dizendo, né? Foi 2021? 2021. Passa rápido, então. Passa rápido. Parece que... Então eu estive em Varginha pela Itatiaia. você chegou lá? Cheguei a Varginha, estive em Varginha, depois voltei, acompanhei aqui no IML a liberada dos corpos, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente cobre assuntos religiosos, a gente cobre assuntos de cidade, a gente cobre também polícia. Mas foi impactante também você ter ido lá, Foi cara? impactante. Todos os porque, casos... para quem não sabe, esse assunto foi bem polêmico, porque não ficou ninguém em pé, né? Mas a polícia tinha que ter feito aquilo, porque qualquer um que fosse liberado poderia ou matar um policial ou então praticar o ato, né? Então, você pensa que o novo cangaço são aquelas quadrilhas que elas focam nas pequenas cidades para roubar os bancos, roubar os caixas eletrônicos, sabendo que a distância e o aparato policial das cidades menores é pequeno. E a polícia não vai conseguir combater com 10 carros blindados, com pessoas com metralhadoras. Não, porque eu não estou defendendo o pessoal. Eu não, falo sim, o seguinte, claro. O objetivo da polícia não é matar, né? Sim. Se houve... existe uma palavra dos policiais que fala que tem que retribuir na mesma força, não é? O termo é repelir a injusta agressão. Isso, exatamente, é isso aí, injusta agressão. Mas eu lembro que parte da imprensa teve um certo porque morte não é para verificar as mortes, para ver se todo mundo ali está realmente envolvido, né? Inclusive, é o objetivo, e que eu imagino que seja, né? Tem que ser, a apuração. Justamente. Né? E concluiu-se também, a conclusão também foi que todos eles estavam envolvidos, né? Então a polícia ela teve que tomar uma decisão rápida, que ou nós abatemos essas pessoas que vão nos ferir, que vão nos matar também, ou a gente vai deixar eles passarem e eles vão acabar roubando. Então a polícia tomou uma decisão também correta. A polícia de Minas Gerais, que é uma polícia respeitada, correta, coerente. Está entre as melhores polícias do Brasil. Mandar um abraço para o Coronel Eduardo, que é o comandante da Polícia Militar de Minas, grande amigo, uma pessoa muito bacana, muito correta. E é isso aí, sabe? E por incrível que pareça, depois disso, teve uma pausa, né? Uns intervalos maiores. Justamente. Continua. Caeté, mas teve um intervalo maior entre essas ações, né? Caeté, inclusive, no ano de 2021, no início do ano, houve uma tentativa de roubo à agência do Santander. Só que a bomba não explodiu. Eu lembro. Sim, né? Então a bomba não explodiu. Né? Então, aquele dia eu fiquei com os cabelos na mão, né? Porque Caeté é uma cidade pequena, né? E onde o aparato policial, dependendo do que vier, ele não vai conseguir conter, né, uma ação como essa. E a gente fica com medo, porque a distância de Belo Horizonte a Caeté é uma distância grande, são 60 quilômetros. E a inteligência da polícia é interessante. Como é que achou aqueles caras lá, né, cara? Então, assim, parabéns à polícia. Como que achou que esse cara lá no o trabalho da segurança pública, né, ele tem que ser feito com inteligência. Exatamente, não é só agressão. Ninguém quer. Não é só chegar na hora que tá tendo a troca de tiro, é evitar a troca de tiro. Ninguém quer, e isso é uma coisa interessante pra gente abordar, às vezes as pessoas acham que a polícia, ela mata por bel prazer. Não é isso, né? Às vezes a morte de uma pessoa, ela é infelizmente a única forma de você salvar outra pessoa, né? Porque senão não há condições, né? O homem e a mulher que vestem a farda, eles querem sair de casa de manhã e voltar de noite, eles têm família. Eu imagino também que o policial que mata uma pessoa em serviço, a cabeça de um cara desse, da mulher, da policial, deve ficar borbulhando, cara. Porque uma pessoa de bem, que tem o objetivo de trazer segurança para a sociedade, ela não quer matar ninguém. Eu acho justamente, né? Por isso que eu sou um admirador do trabalho da polícia. Se a pessoa ela gostou de ter feito aquilo ali, ela precisa urgentemente ser expulsa e procurar um tratamento psicológico, né, cara? Porque ninguém pode celebrar que matou por orgulho, né? Matei porque
mereceu. Não, ninguém Foi faz. consequência da ação, né, A cara? gente sabe que toda regra há exceção, mas a gente sabe também que o trabalho da Polícia de Minas Gerais é um trabalho incansável pela segurança. Então eu admiro muito esse trabalho, acompanho muito de perto. É uma polícia muito respeitada, né? É uma polícia muito respeitada, né, e assim, quando me perguntam se eu gosto de ser jornalista policial, eu falo, olha, eu não gosto de acompanhar crimes, porque nenhum crime é bom. Nenhum crime é bom. Mas eu tenho um gosto especial pela pauta policial, né? De acompanhar o trabalho dos militares. Né? Lógico que alguns crimes eles são chocantes, a gente fica marcado. Porque também nós jornalistas, e quem está ouvindo, assistindo, precisa ter muito cuidado, o jornalista toma muito cuidado, porque para quem está assistindo, é fácil você estar vendo só imagens concluídas, né? Informações concluídas. Agora, para quem está lá, o policial e o bandido trocando tiro, puta merda. É difícil, foda, né? Deve ser foda. Porque a mãe de alguém vai chorar ali. Justamente. Nenhuma mãe quer perder seu filho, mesmo que ele esteja no caminho errado. Mas, infelizmente, é a situação em que a própria pessoa se coloca. Né? A polícia, como detentora do trabalho da segurança pública, né, ela precisa ter a consciência de que ela é responsável pela vida das pessoas. Então, às vezes, uma infração de segundos, o policial que está com a arma na mão, ele tem que tomar uma decisão. E, às vezes, a decisão, infelizmente, é atirar. É atirar, infelizmente. Então é necessário que isso fique claro. Eu admiro o trabalho da polícia. A gente sabe que às vezes há as exceções que a gente tem que criticar, tem que pedir decisão, os excessos, mas felizmente, graças a Deus, é bom pontuar o seguinte, em geral, é um trabalho muito bom. Lógico, todo ofício, né? Existem aqueles que fazem um trabalho mediano, medíocre. Sim. Mas, em geral, é um trabalho bom. Trabalho excelente. Exatamente. Aqui em Caeté, admiro muito o trabalho da Tenente Lilian, dos demais pares aqui, desse grupamento aqui que pertence ao Batalhão de Sabará. Eu tenho um sonho, inclusive, partilhei isso uma vez com o governador Zema, uma oportunidade que eu tive com ele aqui em Caeté, falando, olha, governador, eu acho que Caeté merece um batalhão de polícia militar. É uma pauta já há uns 2 anos aí que está em alta. Caeté merece ser um batalhão de polícia, porque Caeté é uma cidade grande, Caeté hoje beira os 50 mil habitantes, né? E o grupamento de Caeté ainda é responsável pela cidade de Taquaraçu de Minas e Nova União, que são cidades grandes, não pelo perímetro urbano delas, mas a zona rural, tanto de Nova União quanto de Taquaraçu de Minas, são gigantes. Eu falo porque conheço como a palma da minha mão, então sei que o trabalho da polícia é complicado. Se hoje há um crime, por exemplo, no distrito de Altamira, lá em Nova União, os militares aqui vão ter que deslocar praticamente 70, 80 quilômetros para chegarem lá em Altamira para poder atender essa ocorrência. Então é difícil. Então a gente precisa pensar também na qualidade da vida do policial para melhorar a segurança das pessoas. E não sei, esse lugar ainda não fui, Altamira. É um lugar que tem umas cachoeiras maravilhosas. Não, mas fala assim, em questão de estrada, boa estrada. Não. Então, é isso que eu tô falando também. Chega nesse momento, por exemplo, eu conheço a região mais pro lado de cá, Água Limpa, Rancho Novo. E ali também, pro policial chegar ali também deve ser foda. Apesar que Rancho Novo tá tendo asfalto. Mas Água Limpa, aquelas partes ali, imagina só, tem um crime lá até chegar lá. Sim, então, é por isso que a gente precisa lutar, quem tem influência, precisa trabalhar e lutar por essas coisas. Por exemplo, um batalhão. Caeté precisa de um batalhão, né? Mesma coisa da Santa Casa de Caeté. Eu converso muito com o Sérgio, que é o provedor. Todo dia o Sérgio me fala, João, a situação tá assim, assim, assado. As santas casas do Brasil, elas estão com problemas. E a Santa Casa de Caeté, de fato, hoje é uma santa casa mesmo. Ela salva a vida das pessoas. Ô, João, a gente, para não sair dessa pauta policial, só mais uma coisa. A gente estava conversando aqui quando eu estava sincronizando os microfones. Passou uma viatura da polícia aqui atrás. Até eu brinquei, toda entrevista minha passa uma viatura atrás observando. Sim. Aí você falou assim, aquele pessoal ali do GEPAR. Aí eu falei, ô João, esse pessoal do GEPAR, geralmente eles GEPAR, né? GEPAR, são grupamentos. Eles são operações mais específicas. Você até comentou comigo, deu uma aula que eu não sabia. Justamente, são grupamentos, né? A polícia militar ela é dividida em várias vertentes, vários grupos, que são responsáveis por coisas diferentes. Por exemplo, você tem o GEPAR, que é o grupamento tático, o GER, que é o grupamento especializado. São policiais que são formados, treinados de uma maneira muito específica para, por exemplo, buscar pessoas que são foragidas ou que estão cometendo crimes em cidades diferentes, para lutar contra o tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas tem crescido muito nas cidades pequenas, né? Então os policiais são formados para buscar os locais, de fato, onde estão drogas escondidas, lutar contra o tráfico, contra pessoas que vêm arrebentando jovens, adolescentes, para
essa venda dos entorpecentes. Então a polícia ela tem esse trabalho específico. Também a prevenção de homicídios. Então, mas essa GEPAR é o quê? O GEPAR, você comentou que era então, o GEPAR, o GER, eles são grupamentos especializados nessas duas áreas, resumindo assim, né? Principalmente no cuidado contra o tráfico de drogas, na repressão contra homicídios, né? São policiais específicos que trabalham não somente com o patrulhamento ostensivo, que é o que a polícia faz no dia a dia, quando está com as viaturas, quando está também no dia a dia da população, na porta das escolas, dos hospitais, né, das ruas, dos bairros mais de periferia, às vezes tem uma incidência maior de crimes, né? Então, esses grupamentos especializados lidam basicamente com essas coisas mais específicas do município, as demandas do município daquela cidade. Ou seja, se há um local onde que é mais conhecido como tráfico de drogas, o GEPAR, o GER, eles vão estar trabalhando basicamente nessa questão, né? De estar cuidando das pessoas, estar nos locais onde as pessoas se sentem mais inseguras, às vezes por causa da incidência do tráfico de drogas, dos homicídios, né? Graças a Deus, Caeté é uma cidade que não é uma cidade violenta, graças a Deus, mas é uma cidade que sofre muitas vezes por causa do tráfico de drogas, né? Por causa da juventude que às vezes se perde. Então, a polícia com os grupamentos táticos ela vai tentando lutar contra isso. Enquanto os outros policiais são um patrulhamento ostensivo, você tem esses grupamentos que trabalham com essas demandas mais específicas da cidade. Eu já cobri toque de recolher. Sabe o que é toque de recolher? Toque de recolher é quando bandidos... Mas em BH já aconteceu. Já aqui não, aqui até não. Todas as minhas coberturas alguns policiais... bairros lá eu já vi. Todas as minhas coberturas policiais são de Belo Horizonte e região metropolitana. Nunca vim a Caeté. Fiz nenhuma matéria de polícia, graças a Deus. Né? Mas, assim... Mas amigos já vieram. Porque toque de recolher é uma coisa extremamente extrema, lá né? Em Belo Horizonte existem regiões, não vou dizer o nome aqui para as pessoas não ficarem ofendidas, né? Mas existem regiões onde os bandidos às vezes decretam que o comércio tem que fechar e que tudo tem que fechar e a polícia tem que ir fortemente para garantir o acesso das pessoas aos serviços, porque os bandidos eles tomam conta de tudo. E eu já tive que deitar às vezes debaixo de carro, com medo de balas, né? Então você já esteve próximo de tiroteios, sequestros, assassinatos. Eu já vi corpos indo para o IML, eu já vi pessoas decapitadas, a perícia montando os corpos, os pedaços dos corpos. Isso pode parecer muito pesado, mas é o ofício do jornalista. Ele tem que estar nesses locais, né? Então, eu migrei da religião aos homicídios, à pauta policial, aprendendo a conjugar todos esses tipos de pautas, fazendo tudo da mesma forma. Qual foi o seu caso mais impactante que ficou marcado para sua vida? Olha, eu acho que o caso mais impactante que eu acompanhei foi o caso da dona Risiomar. A dona Risiomar morava lá no bairro em Santa Luzia, Padre Miguel, se eu não me engano. E ela foi assassinada pelo filho, que era usuário de drogas. O filho chegou em casa transtornado, pediu dinheiro a ela não tinha dinheiro, ela era uma pessoa analfabeta, estava inclusive cursando o EJA, Educação de Jovens e Adultos, em uma escola de Santa Luzia. O filho pediu dinheiro, ele não tinha, ele agrediu a mãe a ponto de matá-la e, assustado com a morte da mãe, ele acabou esquartejando a mãe em vários pedaços, o corpo daquela mulher, e desovando esses pedaços de corpo, em uma mata fechada atrás da cidade administrativa, em uma rua ali do limite entre Belo Horizonte e Vespasiano. E ele desovou esses corpos. Esse corpo foi embalado com roupas dela mesma, foi jogado lá, e a polícia encontrou esse corpo, só que no meio dos corpos estava uma prova que a dona Risiomar tinha feito na escola, e tinha o nome dela, Risiomar. Então, a partir da caligrafia, no banco de dados da polícia, a polícia conseguiu chegar ao endereço dela, e lá dentro da casa, as marcas de sangue. E aquele homem transtornado chegou ainda aí a uma igreja evangélica, lá da região do bairro Padre Miguel, afirmando que tinha matado a mãe. Então a polícia conseguiu juntar todos esses quebra-cabeças numa mesma noite. Eu lembro que foi um dia numa mesma noite? Numa mesma noite. Eu lembro que o crime foi às 4 horas da tarde. A polícia encontrou o corpo por volta das 19. Eu lembro que eu estava na Itatiaia de plantão nessa noite. Eu estive em Santa Luzia, acompanhei toda a perícia. Conversei com alguns delegados, inclusive o delegado que estava responsável era o Guilherme Catão, que foi delegado em Caeté, e à época estava lá na responsabilidade de homicídios. E eu estava saindo do plantão por volta da meia-noite da sexta, já sábado, e o doutor Guilherme Catão me ligou e falou: João, prendi o cara, venha para Santa Luzia. E eu fui para Santa Luzia, cheguei lá 1h da manhã do sábado, e ele estava lá com o cara na mão. Ele estava transtornado, confirmando que tinha matado
a mãe, e eu fiquei nesse dia até 6 horas da manhã para fechar esse caso. Foi o caso policial mais impactante, foi o que me deu mais trabalho, mas foi também o que me confirmou que, de fato, eu estava na profissão certa. Eu era jornalista porque eu tive a consciência que eu tinha coberto bem aquele caso, feito uma boa cobertura, dando ampla defesa para todas as pessoas envolvidas e, acima de tudo, repassando para o ouvinte da Itatiaia, que é a empresa que eu trabalho, a nossa forma de fazer notícia policial. Ô, João, e você tem vontade, uma coisa assim, de navegar por áreas diferentes, tais como jornalismo esportivo, alguma coisa assim, cara? Olha, eu não sou da área do esporte. Já me falaram que, assim, na Itatiaia todo mundo tem que ser jornalista esportivo. Porque na Itatiaia tem essa tradição, né? Tem essa tradição, né? Mas eu nunca me aventurei. Os meus colegas fazem melhor do que eu. Mas se um dia precisar... A gente faz. Porque o jornalista ele não pode se furtar, né? Você é um cara novo. Você trabalha na maior rádio do Brasil, beleza. Mas também é considerada uma das rádios mais conservadoras do Brasil. Como que é você jovem, com a mente jovem, trabalhar também numa rádio que tem essa fama, esse conceito, apesar que eu vejo uma certa reformulação, vejo uma certa mudança. Hoje é uma mudança porque é um dono novo. Né? Inclusive também, já está na internet, né, cara? Ela percebeu rapidamente essa questão também de transformar em uma TV, né? Justamente. O objetivo da Itatiaia, eu creio que não seja se transformar em uma TV nesse primeiro momento, mas eu creio que o objetivo dos gestores, eu não posso falar por eles, né? Mas assim, eu creio que o objetivo dos gestores seja fazer a Itatiaia ainda mais próxima das pessoas, né? Então hoje nós não somos apenas uma rádio, nós temos um portal de notícias gigantesco, com mais de 100 profissionais trabalhando, nós temos também os nossos podcasts que estão em todos os tocadores, né? É só baixar no Play Store, você encontra lá, todos os tocadores têm podcast da Itatiaia. Nós estamos também no YouTube praticamente 24 horas por dia, com imagens. Qual é o seu programa, João? Hoje eu tenho o Café com Notícia, que eu faço junto com o Leonardo Ângelo, sempre de 4 às 6 da manhã. Nós estamos lá e eu ainda tenho as minhas participações no Jornal da Itatiaia, sempre de 6h30 às 9. Então, sempre de 1 às 9 da manhã, se você ligar na Itatiaia, eu vou estar falando alguma coisa, possivelmente. Mas você não respondeu a questão do conservador. A rádio é considerada conservadora. A Itatiaia, eu creio que hoje ela não pode ser chamada mais de uma emissora conservadora. Não, tá em mudança, mas ainda é. Apesar que a gente vê uma mudança, uma reformulação, a gente vê. Mas quando você diz... Ainda é. Mas quando você diz a questão de conservadora, você está dizendo... Não que é errado, tá? Não tô falando que é errado, não. Não, sim. Mas quando você diz que a emissora é uma emissora conservadora, você está dizendo, então, por causa das pessoas que são mais idosas, mais velhas e que têm aquele costume de ouvir a rádio, é isso? Também. Né? Então, isso não muda. É pauta. Isso não muda, eu creio. Porque a Itatiaia, ela procura manter os seus ouvintes mais fidedignos, né? Que são aquelas pessoas que dormem e acordam com a gente, são a nossa razão de ser, né? Mas hoje a rádio, ela tem... Inclusive tem programação maravilhosa, assim, o dia todo. Tem né? Programa que eu ouço depois da meia-noite. Que é o Dona da Noite. Muito legal, já ouvi muito legal também. Não, é o programa memorável. Mas, por isso que eu falei, é conservador, porque ainda tanto que tem uma parte lá que o pessoal liga pra procurar namorado. Que é o ponto de encontro, né? O programa de 9 às 11 da noite. Tem um lá que é venda, é muito interessante também, de vez em quando eu fico ouvindo também. Isso é 1h da manhã, isso é 1h da manhã. O Dona da Noite, sim. Então, o Dona da Noite já teve isso, os programas estão passando por uma série de reformulações, algumas pessoas estão chegando, outras pessoas estão saindo. João, eu quero deixar bem claro, porque eu tô falando que é ruim ser conservador. Eu gosto desse tipo de programação. Eu falo que chega um momento que, se não acompanhar, chega um momento que vai baixar a audiência. Acredito que a Itatiaia, os gestores, perceberam isso, os gráficos lá. Então, justamente, são coisas que eu não posso te dizer porque eu não tenho conhecimento, né? Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte, ao meu ver, pelo que eu tenho acompanhado lá no meu trabalho, que há uma movimentação, como hoje nós temos um novo dono, temos novos gestores em algumas partes, inclusive o João Vitor Xavier, que é aqui de Caeté, é um dos diretores, né? É o vice-presidente, né? Então, assim, Caeté está bem representada, graças a Deus, com o João Vitor, né? Então, eu acho que hoje a rádio Itatiaia, não somente a Itatiaia, mas todos os veículos de imprensa do mundo, eles estão tendo que se reinventar, porque o jeito de se fazer notícia está mudando. As pessoas querem hoje a notícia cada vez mais rápido, elas querem ir na tela do celular, hoje a pessoa, às vezes, ela tem um tempo bem reduzido para parar na frente da televisão para assistir um programa, ou para ligar o rádio para ouvir alguma coisa, apesar do rádio ter a facilidade do carro e etc, né? Mas hoje o jeito de fazer notícia está mudando, e a gente está acompanhando isso. E eu creio que o objetivo da Itatiaia hoje é trazer os mais jovens, é trazer as pessoas que às vezes não têm a familiaridade com o rádio, mas elas têm a familiaridade com a plataforma de podcast, a plataforma do YouTube, elas têm essa familiaridade com essa plataforma, mas não tem com o dial, que é o radinho, né? Aquele que você aperta a bolinha e vai procurar na estação.
elas não têm familiaridade com isso. Então elas procuram essa mudança, e eu creio que seja isso o objetivo dos gestores lá. Então, por isso que eu percebo muitas mudanças, porque deve acender alguma luz vermelha, porque é o seguinte, a geração vai renovar. E a geração que vem é uma geração que está no celular, tanto que a rádio agora está no YouTube com uma audiência muito boa, né, cara? Muito grande. Sempre estou acompanhando coisas da rádio. Eu gosto da Rádio Itatiaia, muitos programas. Eduardo Costa, pra mim, é o cara que eu mais ouço lá. Quem sabe é uma hora. Sim, tá na rádio, quem sabe, vamos combinar. Ué. Gente boa pra caramba. E então eu percebo esse tipo de coisa. Uma hora a geração vai mudar. Sim. Então, se não mudar junto com a geração. Quando o ouvinte conservador ele vê que é algo mais moderno, a tendência dele é que ele desligue, troque de estação, porque esse momento aí eu não tô gostando, entendeu? Mas ao mesmo tempo a Itatiaia tenta captar pessoas novas, trazendo essas pessoas. No esporte consegue, com certeza, né, cara? Então é o seguinte, a Itatiaia ela tem espaço para tudo, assim como toda emissora, todo canal de comunicação, ele tem que ter espaço para tudo. O jornalista, ele tem que compreender no ato da função dele que tudo é notícia. Tudo é notícia. Algumas são relevantes para mais gente, outras são relevantes para menos pessoas, mas elas não deixam de ser notícia, né? O fato de eu estar com você aqui hoje, aqui num coreto, na Praça Central de Caeté, a gente conversando sobre o futuro das coisas, ou sobre a cidade, o que a gente faz, o que a gente não faz, isso é uma coisa relevante, né? As pessoas vão passando e vão olhando, vão vendo, uma presta atenção, porque ela vê que é algo relevante, né? Então o objetivo do jornalista é garimpar essas coisas relevantes, né? Isso que vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Se a notícia que você divulga faz diferença na vida de uma pessoa, o objetivo já foi concluído. Então eu creio que a Itatiaia, ela está nesse viés, não somente a Itatiaia, mas todas as empresas, elas estão nesse viés de buscar levar a informação em diferentes plataformas, não perdendo a essência da qualidade do jornalismo, que é o que nos caracteriza, né? Ô, João, existe uma água lá na Rádio Itatiaia, que o pessoal toma ela e depois, eu tô brincando, aí quer ser político. Então existe essa tradição onde vários funcionários da Rádio Itatiaia migram para a política, né? Tanto que todo ano a gente vê vários, né? Sim, Você tomou essa água, João? Não, eu não acho. Olha, tá aqui arquivado, né? Eu não sei se eu tenho uma vocação para ser político. Eu posso descobrir essa vocação no decorrer da minha vida, né? Agora, eu admiro todas as pessoas lá de Itatiaia que são da política, né? O próprio João Vitor Xavier, que é deputado, o Mário Henrique Caixa, o Álvaro Damião, que é vereador em Belo Horizonte. Nós tivemos por muitos anos o Alberto Rodrigues, tivemos o Laudívio Carvalho, que não pertence mais aos quadros da Itatiaia, mas foi deputado federal, né? Então, se a pessoa, o jornalista, ele julga que além de ser jornalista, ele pode ser político, tratando essas duas profissões no serviço ao povo, eu acho que isso é louvável. E o senador também, o né? senador. Tivemos o Carlos Viana, que trabalhei com o Viana. Eu vi você, eu cheguei a ouvir você no programa dele. Trabalhei com o Carlos Viana diretamente, é um grande amigo que tem, tanto ele quanto o Samuel, que é filho dele, que hoje é deputado federal também. Então, são pessoas que elas fizeram do jornalismo uma forma também de trabalharem ajudando as pessoas e descobriram na política uma forma de ajudarem ainda mais. Né? Então, se elas julgaram dessa forma, o que resta a gente fazer é rezar a Deus para que elas sejam boas na política, assim como elas são boas no microfone. Eu creio que é isso. Já fala na minha cabeça aqui, ó. Pergunta pro João se ele vai ser candidato a vereador. Não pretendo. Não, sério, comentaram comigo, uma pessoa comentou comigo, falei, ó, porque sempre que eu vou entrevistar alguém, eu jogo num grupo, eu converso com as pessoas que eu conheço. E aí, o que você quer que eu pergunte ao João? Você tem alguma ideia? Me perguntaram que o João, pode ser que o João saia como vereador. Tem isso, João? Ou é só fake news? Eu confesso que eu já tive vontade de ser candidato a vereador aqui por Caeté antigamente. Você é filiado, João? Não sou filiado. Pelo fato de achar, da mesma forma que os meus colegas, achar também que eu posso, de alguma forma, ajudar a Caeté, né? Mas eu não tenho essa pretensão no momento. Eu sou uma pessoa que eu ainda estou galgando degraus dentro da minha profissão. Eu sou muito feliz sendo jornalista, né? E eu creio que eu posso ajudar a Caeté muito mais fora da política do que dentro dela, diretamente. Mas o futuro a Deus pertence. Se no futuro eu achar que eu mereço um voto de confiança do povo e posso colocar meu nome à disposição, e se as pessoas de Caeté acharem que eu mereço, isso vai acontecer naturalmente. Mas nesse início, não. João, o que acontece? De todo mundo que eu entrevisto, é super fácil entrevistar, fácil achar informação. Você, apesar de ser uma pessoa pública, eu achei poucas coisas suas. Você não envolve em polêmica, nada, João? Não, você tem que fazer alguma coisa, cara. Brigar com alguma velhinha na rua. Não. Tô brincando. Quando eu estou em Caeté... Mas sério, não achei nada assim.
Lógico que eu fui atrás de informações sobre você, fiz algumas pesquisas sobre você para estar com você aqui entrevistando, Sim. né? Porque é uma oportunidade que a gente tem todo dia de estar aqui batendo papo. Claro. Então, eu não achei muita coisa sobre você, além do que está exposto nas redes sociais e do que eu sei de você também, da época, desde o início que eu te conheço, assim, visualmente na cidade. Sim. Eu não vi polêmica, nada, Mas é porque informações, negócio. Você é uma pessoa mais reservada, João? eu não me considero... Pensa antes de falar, né? Eu não me considero reservado. Mas eu procuro viver uma vida em que eu me dou para as pessoas, né? Eu acho que toda pessoa que é pública, como é o meu caso, né? Não é que eu não procuro me envolver em polêmicas. Eu acho que a polêmica ela acontece, né? Mas eu tenho uma vida que é um livro aberto para todas as pessoas, né? Elas me conhecem, sabem onde eu tô, onde eu moro, né? Onde eu tô, o barzinho que eu frequento. O que tira João de cabeça? Tira João do sério. O que me deixa nervoso. É. Olha, o que me deixa nervoso é a injustiça com o pequeno. Isso me deixa nervoso. Porque a justiça ela tem que ser praticada principalmente para os mais pobres. Então, quando eu vejo uma injustiça com os mais pobres, quando eu vejo alguém mais pobre sofrendo, eu fico pé da vida, sabe? E eu procuro me dedicar totalmente a ajudar aquela pessoa. Tá Eu ia fazer uma piada aqui, aí, ó, gente, ó. João é assim que faz raiva nele, mas não tem como, não. Não vou incentivar esse tipo de coisa, não pode. A injustiça com o pequeno me tira do sério. E eu tenho que fazer do jornalismo, do microfone, uma arma da luta para lutar contra a injustiça aos pequenos. Como você se vê? Aliás, antes de fazer essa pergunta, você comentou a respeito de um livro, não podemos esquecer disso. Fala um pouquinho sobre essa ideia, esse projeto seu do livro. Então, a gente... É voltado para Caeté? A gente está escrevendo, né? A gente quem? A gente, quando eu digo a gente, eu, mas uns amigos assim, que estão me dando um respaldo na Pode parte falar histórica. Nome? Ainda não posso, porque não falei com eles que eu ia dizer, né? Entendi. Mas, assim, a gente está trabalhando, é um livro que eu vou assinar com outras pessoas que estão colaborando comigo. A gente está fazendo, desde 2020, eu estou fazendo um apanhado das histórias de Caeté no que tange a devoção do povo, a piedade popular, né? Piedade popular, para quem não sabe, são as orações do povo, né? O que o povo gosta de rezar, gosta de fazer. Então eu estou juntando essas orações, essas histórias de Caeté com a ver com a piedade popular do povo católico da cidade. Eu estou juntando isso tudo, estou fazendo um compilado, e se Deus quiser, no final deste ano de 2023, a gente vai dar um presente para a cidade, que é a Hora da Prece, são as orações do povo de Caeté. Já tem o nome? O título, A Hora da Prece. A Hora da Prece? A Hora da Prece. Que é voltada para o público católico. Que é voltada para o católico. Mas se a pessoa não for católica, não for de religião, mas se ela quiser saber um pouco do que o povo reza em casa, vai ser um manual muito bacana da história da cidade, que a gente vai reconhecer nas orações do povo histórias da cidade. Por exemplo, tem uma oração lá, a pessoa vai pegar e ela vai reconhecer, por exemplo, o toque do sino. Está tocando agora aqui na matriz. A gente vai poder entender lá, na hora do sino, poxa vida, eu lembrava que a minha avó, na hora que o sino batia meio-dia, ela parava a cozinha e rezava. Ou então, na hora que o sino tocava 6 da tarde. Ou então, quando o sino dava certas badaladas, eu sabia, poxa, morreu alguém. Inclusive, fala pra gente aí, porque, por coincidência, já é a segunda entrevista que eu faço onde o sino começa. E a gente ficou aqui uns 10 minutos esperando o sino. Me fala, o que significa esse sinal do sino aí? Uai, por exemplo, nós estamos por exemplo, o sino, desde a igreja primitiva, ou seja, quando Jesus subiu ao céu, segundo a nossa fé, né, e deixou os apóstolos crescerem com a fé, né, mundo afora, os apóstolos eles arrumaram formas de se comunicar com as pessoas, né? O sino, ele é uma forma de comunicação desde o início da igreja. Você pode notar que o sino sempre fica numa torre. Por quê? Toda a cidade, toda aquela região, ela vai entender que através do sino está acontecendo alguma coisa. Mas existe, por exemplo, cada badalada existe algum significado? Cada toque de sino aqui em Minas Gerais, principalmente São João del Rei, cada toque de sino ele tem um significado. Por exemplo, as horas canônicas, né, que a gente fala que são as horas da liturgia, né? Então, cada hora, um toque do sino, ele vai levar a oração, a contemplação. Por exemplo, meio-dia. O sino toca meio-dia, é hora de rezar o Ângelus, né, que é a oração do anjo, aquele momento em que Nossa Senhora teve um contato diretamente com o anjo Gabriel, onde ela recebeu o anúncio que seria mãe de Jesus. Né? Ao meio-dia, às 6 da tarde, às vezes às 6 horas da manhã, o sino tocando também para avisar que está na hora da missa, para as pessoas se prepararem uma hora antes, ou o sino, no caso da matriz, o sino da Irmandade do Santíssimo, que é tocado para chamar para reunião, ou então tocado para avisar que algum membro da Irmandade faleceu. Né? Então o sino ele é sempre um sinal de comunicação.
Ele sempre vai avisar um sinal de comunicação. Não é nada aleatório, não? Não, nada aleatório. Na Igreja Católica, nada é aleatório. Nada é aleatório. Por isso que eu amo a Igreja Católica e amo ser católico. Não desprezo as outras religiões, mas amo ser católico. Algum momento na sua infância, adolescência, você chegou a pensar em alguma coisa de padre, cara? Eu praticamente fui seminarista, né? Mesmo, cara? Praticamente fui seminarista, fiz o trabalho vocacional no ano 2016, mas em 2017, ao ser aprovado no seminário, eu discerni novamente e vi que não era a minha vocação ser sacerdote, aí não entrei no seminário. Mas o incentivo foi o jornalismo? Não. Eu sempre, igual eu disse no início, né? Quem está acompanhando desde o início vai lembrar que eu disse uma das primeiras frases. Eu sempre pensei e penso até hoje que o meu ofício ele tem que ser voltado para o cuidado com as pessoas. Então, em um momento da minha vida, eu pensei que sendo sacerdote eu poderia cuidar das pessoas, mas depois descobri que sendo jornalista eu cuidaria muito mais. Ah, sim. Bom, então foi uma entrevista muito clara. Deu pra falar tudo? Tem alguma coisa que a gente quer falar? Tem alguma coisa que você queria falar? Eu quero só parabenizar você pelo seu trabalho, Claudinei. Você, assim como eu, partilha de um amor grande pela cidade, né? Creio que iniciativas como essa são importantes para levar a cidade para frente. Caeté é uma cidade do tamanho dos nossos sonhos. Postei no Instagram agora isso, inclusive, né? Caeté, a frase da minha vida aqui é: Caeté é a cidade do tamanho dos nossos sonhos. Vai estar no livro, João, essa frase? Vai estar no livro. Caeté é a cidade do tamanho dos nossos sonhos, né? E a nossa vida é assim: o que mede a gente é o tamanho do sonho que a gente tem. Se você tem um sonho muito pequeno na vida, você vai viver uma vida medíocre. Então sonhe alto. Não tenha medo de sonhar, não. Às vezes as coisas na vida da gente não vão sair do jeito que a gente quer, mas a gente só vai saber trabalhando e lutando, né? Na época que eu queria ser padre, eu aprendi uma frase no seminário de um amigo que eu nunca mais esqueci e eu levo para a vida hoje. A gente só aprende a caminhar caminhando. Não tem jeito. Então, é a filosofia do leão. Quando o sol nasceu, começa a correr. Começa a correr, sem medo. Não olha para trás e corre. Que é o que eu faço até hoje. Hoje eu vivo uma vida muito estabilizada, sou muito feliz, mas eu ainda continuo correndo. Correndo sem parar, correndo e vou correr até quando Deus deixar. Então, eu queria parabenizar você pela iniciativa e incentivar que você continue correndo, viu? Satisfação, muito obrigado, João. E eu que agradeço. Seguinte, você tem característica também de futuramente lançar um livro de autoajuda, coach. De coach também. Talvez eu seja coach. Eu vou me descobrir nessa parte ainda. Muito obrigado, pessoal. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Muito obrigado, João. Eu que agradeço, querido. Chame sempre, eu virei todas as vezes que você chamar. Espero assistir outras entrevistas suas. Obrigadão, pessoal. Até mais. Valeu. Se inscreve. Comenta aí embaixo que você já sabe da entrevista. Valeu. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau.